Se família não é aquilo que a gente estava imaginando que fosse, ou seja, um lugar de harmonia, amparo, proteção, cuidado, como a gente acabou de ver na parte 1 dessa conversa sobre família, então o que é família? A gente ainda faz uma ordenação social, mesmo com o individualismo moderno, que é a base, né? O núcleo social central contemporâneo não é a família. Essa ideia de que a célula máter da sociedade ou o tijolo fundador da sociedade seria a família, esse que é o ponto. Hoje a gente não pode dizer isso com todas as letras. É o indivíduo propriamente. Só que como indivíduo ele não nasce pronto, ele nasce um ser altamente vulnerável, não sabe nem andar, falar, pensar, sente e está começando a conseguir ordenar sua própria mente, ele ainda precisa de um núcleo de outros seres humanos, que é o que, grosso modo, a gente chama de família. Então, a família é e não é ao mesmo tempo, uma porção central na nossa forma de viver. Agora, o que é ela então? Alguns seres humanos, um pouco mais adultos que esse bebê que chega à vida e que pactuam, consciente e inconscientemente, de estarem juntos e de preferência numa forma mais agradável possível. É o que acontece? Raramente sim. A clínica mostra isso com todas as letras, né? Então, não é o que a gente escuta hoje só, mas vamos dizer assim, o século XIX começou a escutar de uma maneira um pouco mais fina o interior das vivências subjetivas. Essa foi a fundação da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise. E o que o Freud escutou e o que a gente escuta até hoje? Que esses seres humanos que vivem próximos a nós e que muitas vezes a gente chama de família, esses humanos eles vão compor um núcleo que é causa de muita patologia. Esse que é o problema. O ponto central da história é que, diferentemente do que a gente acredita, as origens dos nossos medos mais radicais, dos nossos sintomas mais loucos, dos autismos, das loucuras, das atuações, das perversões, das psicopatias, das neuroses, da onde que vem tudo isso? Claro, das nossas relações mais primárias, das nossas primeiras formas de conexão com os outros seres humanos, onde a gente vai apreendendo modelos, cenas, emoções, formas de canalizar os impulsos, as forças que a gente aceita, que a gente recusa, e essa receita, essa hiperquímica complexa entre palavras, sentimentos, sons, imagens, prazer, desprazer, tudo isso é o caldo familiar que nos constitui. Isso é família. É bom? É ruim? São perguntas muito simples, são perguntas muito simplistas. A família como construto, como ideia, é uma formação hipercomplexa. E ela não é nem boa nem ruim. Ela é o que é. Ela é fonte de loucura? Sem dúvida. Ela pode ser fonte de amparo? Também. Ela normalmente é um lugar de modelos? Sim. Sim, modelos identificatórios muito profundos, muito inconscientes. Modelos no bom sentido, que é modelar, que é um modelo a ser seguido? Não. Não. Esse que é o ponto. São modelos no sentido de molde, é aquilo que te captura,
é que inconscientemente você repete e repete. O que você vê na sua própria análise? Quais são os moldes aos quais você se juntou, se conectou inconscientemente e que você repete, repete, repete. E que te causa sofrimento, e que te causa angústia, e dos quais você quer se separar. E que é interessante que você se separe. É comum uma família nuclear harmônica que dialogue, que simbolize os seus escuros, suas sombras, seus traumas? Não, não é comum. É bastante incomum. São essas relações da intimidade, como eu estou chamando, da proximidade, elas são sempre relações bombásticas. Nunca é totalmente simples. Você pode até usar um tédio, usar um filtro um pouco depressivo, uma lógica blasé, um mecanismo de defesa da indiferença. Você pode usar o que você quiser, mas sempre te toca. Porque é perto, porque é pele, porque é presencial. Tanto que a gente está usando a tecnologia para distanciar, né? Então é mais fácil você marcar um convite ou ver uma foto, um corpo, vamos lá, uma trepada, uma coisa rápida, né? A gente vai mudando os objetos, alterando os namoros, os encontros, a própria sexualidade, né? Mas são corpos próximos no espaço e que trocam fluidos, trocam afetos, trocam farpas, alfinetadas, projeções. Aquele dia terrível que você teve no trabalho, você vai descontar na mulher e no filho, que são seres que estão ali à disposição, e a mulher vice-versa, e os velhos e os novos sobre os mais velhos. E a gente vai fazer esse caldeirão explosivo de afeto e de projeção, e de introjeção. Como é isso na prática, a família poder ser um núcleo de dificuldade, ou ninho de serpentes, ou parente serpente, como diz aquele ditado italiano, né? Tem inúmeros mecanismos, além desses que a gente falou, né? Projeção, introjeção, a gente pega coisas que são camufladas do outro e a gente explicita. A criança problema, ou a criança vista como tal, muitas vezes ela é a condensação do sintoma familiar. É aquela que inconscientemente tem a coragem de falar, de ser o porta-voz. Ou aquelas estratégias de silenciamento. Você ignora. O seu filho tem alguma questão que você não quer ver, alguma questão socialmente não tão aceita. Ele dá muito trabalho na escola, ele não ganha dinheiro, ele nunca tem emprego, ele é gay, ele namora uma pessoa muito mais nova, muito mais velha, 4 pessoas, enfim, a relação com as inúmeras drogas, todos esses clichês sociais. Qual o tratamento que esse núcleo faz disso? Uma estratégia muito frequente é o silenciamento. Você ignora. Tanto que você demora para ver, vai pondo debaixo do tapete, depois quando a coisa explode você fala, meu Deus. Ou outras estratégias são levemente mais duras, enfim, não quero julgar aqui o que é mais sofrimento, mas é uma agressividade, é uma contínua alfinetada. Você vai, ou uma alfinetada árida, ou uma alfinetada pelo humor. Você faz piada. Você está vendo que o menino é gay, a menina, e você vai fazendo. É muito frequente. E aconteceu agora, recentemente, com esse movimento social que culminou nessas eleições, uma certa autorização dessas forças virem à tona. Então você tem conluios que se expressam agora entre, por exemplo, pais e um filho, ou seja, um irmão de alguém. Então pais e filhos fazendo um conluio inconsciente contra aquele que está aqui. Você tem várias estratégias de fazer alianças e contra-alianças no interior da família, os primos e os tios, que nunca gostaram muito bem daquele cunhado, ou daquele caçula, ou daquela outra pessoa, e agora isso se explicita. Então tá um pouco difícil, a clínica revela isso, e tem inúmeros trabalhos e matérias sobre os sonhos
no Brasil agora, nessa época de tensão, de polarização social. Os sonhos, os sintomas depressivos, a medicação, a angústia, as crises de pânico, o medo, a paranoia, e tudo isso está se revelando no interior da própria família com várias estratégias e alianças, muitas vezes muito difíceis, muito complicadas. Então, esse sonho de aconchego realmente é um sonho.